Amém, irmãos? Paz. Posso fechar aqui um pouquinho? Eu tô com frio. Como é que os irmãos estão? Benção. Eu estava meditando, perguntando para o Senhor a respeito do que traria para a igreja, sobre o que falar, e Deus tem gerado muito no meu coração o princípio que a pastora Fábio trouxe, né? O princípio de fato ouvir a palavra de Deus e falar sobre isso na igreja. Parece até redundante, porque nós estamos aqui. Falar isso para crente parece sem sentido, não é verdade? E eu queria ler com os irmãos um texto em Deuteronômio capítulo 28, bem rapidinho. Um texto muito conhecido, né? Conhecido por muitos como as bênçãos do Senhor. Amém. Deuteronômio capítulo 28, mas eu queria meditar com os irmãos em algumas palavras que são ditas aqui. Diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor. Você percebe que o foco aqui está na voz do Senhor. A gente sempre focaliza o obedecer, quando na verdade a gente tinha que entender que é a voz do Senhor. E esse sentido de obediência é um sentido de caminho, de direção. Quando Deus te aponta a algo, quando Deus te direciona por algo, quando Deus te aconselha por algo, você deve ter atenção a isso, ter foco nisso. Amém? O teu Deus, bata no seu peito assim devagarzinho e diga assim: o meu Deus. Isso é algo que você tem que praticar constantemente, irmãos. Você tem que proclamar isso sobre a sua vida. O teu Deus. Ele é um Deus bem presente, Ele é um Deus de perto. O teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, se ouvires. E foi exatamente esse o foco que a pastora Fábio começou o texto. Começou o texto hoje falando, né, sobre você de fato realmente atentar, ouvir, né? Alguns fazem uma diferença entre ouvir e escutar. Para Deus o que importa é aquilo que já está dentro do nosso espírito, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A alma, a mente, o espírito do homem, a essência do homem, né? E a carne fala das suas vontades, dos seus desejos, que também podem ser transformados. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vivificaria o nosso espírito, a nossa carne. Então, pode sim habitar corporalmente a glória de Deus sobre nós. Agora, a gente tem que entrar nesse caminho do Senhor, caminhar isso. Amém? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, de todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Resumindo, bendito será. Bendito é bem-aventurado, feliz. Eu gosto muito quando vem na versão escrito feliz. Quem gosta de ser feliz? Né? Quando a gente lê bendito, a gente não tem essa percepção, essa consciência do que é de fato feliz. Ser feliz nos negócios, ser feliz no casamento, ser feliz na caminhada, ser feliz nas escolhas, ser feliz ao sentar, ao levantar, ao dormir, ser feliz. Por que parece tão difícil ao homem ser feliz? Porque nós estamos dando ouvidos a coisas, a vozes, a sentimentos, as emoções, às vezes ao maligno.
Se você ligar a televisão, você vai ver 200%, nem 100, é 200, 300% das vezes apontando para aquilo que não é Deus. Porque a Bíblia diz que o maligno, ele jaz no mundo, ele é o príncipe deste lugar. Ele tem prioridade nas coisas, ele tem principado sobre as coisas. Você percebe isso? Então, se você não se expor a Deus, eu gosto de imaginar Deus como um sol, e a Bíblia diz que ele se apresenta como um sol, né? Quando você se expõe ao sol e ele está no centro da tua vida, o sol vai pegar a plenitude do teu corpo. Percebe? Se você tiver ele como centro da tua vida, como a única voz, ele vai pegar a plenitude do teu corpo, vai te contaminar, vai te envolver, vai te dirigir, e não vai ter trevas sobre ti. Mas se você estiver olhando para Deus um pouquinho desviado, um pouquinho fora do prumo, aquele sol já vem assim, e áreas da tua vida vão estar em sombras. E a palavra sombra vem de ignorância. Algumas áreas da tua vida vão estar em ignorância. Você vai estar fazendo escolhas de forma errada, sem perceber de fato o que é a vontade de Deus para ti. E às vezes a gente fala assim: mas pastor, você fala tanto de Deus, mas como ouvir a voz de Deus, como enxergar esse Deus, como saber onde está esse Deus? E a gente fica tentando balbuciar, encontrar, tocar. Porque eu disse para você: diga, o meu Deus. Porque você precisa ter a realidade de Deus dentro de você. Você precisa trazer isso para você. Nós desde pequenos estamos acostumados com as percepções carnais: toque, fala, frio, calor, medo. Sim ou não? E agora Deus está habilitando dentro de você, você já está habilitado pelo Espírito de Deus a ouvir de dentro para fora, porque o Espírito Santo está aí dentro. Só não vai estar se você não quiser. Deus não faz acepção de pessoas. O caminho já foi inaugurado, Jesus já pagou o preço. Mas para isso, você precisa olhar para Ele e ouvir Ele. Imagina, se te desse, hoje nós saímos de casa e eu falei: você pode dar 1 milhão para um pobre, ele vai ficar pobre de novo. Porque não é o quanto se tem de dinheiro, mas é o quanto se tem de riqueza dentro de você, o quanto se tem de maestria dentro de você, de sabedoria dentro de você. Você pega um filho de um empresário, provavelmente ele também vai ter habilidades empresariais dentro dele, porque ele nasceu, foi criado vendo seu pai fazendo negócios. E assim a gente vai vendo a família das pessoas se repetindo em ciclos. Mas você tem um Deus que tem a maestria nele, e ele diz: quer sabedoria? Peça para mim. Peça para mim. Você pediu uma sabedoria de Deus? Ou você ainda está olhando para as coisas e dizendo: não, se eu tivesse, não, é por causa disso, é por causa daquilo, não, aqui está sem recursos. Você percebe? Deixa eu te contar uma coisa: neste lugar tem gente que prospera, na minha terra tem gente que prospera, e não é por causa da cor, não é por causa do ambiente, mas é por causa da determinação. E quando a gente caminha com Deus, é certo que a prosperidade de Deus virá sobre nós. E eu não estou falando só de riqueza financeira, porque quando nós conversávamos sobre isso, eu falei: você pode ter muito dinheiro na conta, 98% foi dito, até porcentagem de problemas resolvidos, mas você não precisa ter muitos problemas para não ter solução, porque você pode ter apenas um câncer terminal e não ter solução. Você pode ter um filho
à beira da morte ou viciado nas drogas e também não ter solução. É só um filho. Você percebe? Que não é o quanto nós temos de recursos, mas é o quanto nós somos resposta para o problema que tem sido apresentado. Se você se vê como uma pessoa cheia de problemas, você está se enxergando errado. Você deveria estar olhando para a tua vida e dizer assim: eu sou um resolvedor de problemas. Deus me chamou com a habilidade de construir, com a habilidade de fazer, com a habilidade de resolver. Eu sou a solução para esta situação. Mas quando a gente se enxerga como pequenino, como alguém que não tem valor, como alguém que não dá conta, como alguém que não vai adiante. Eu amo o texto que o profeta diz: bem eu sei os pensamentos que tenho para vós. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de bênção, pensamentos bons. Toda boa dádiva, irmão, não é alguma, é toda. Toda. Não existe um vestígiozinho de ruim. É toda. Toda boa dádiva vem do Senhor. O mundo pode até fazer coisas que parecem bom, mas a Bíblia diz que o amor não espera. Se uma organização está fazendo algo para ser visto, já não é amor. Se você está fazendo algo esperando algo em troca, já não é amor. Se você é esposo esperando ser reconhecido pela esposa, já não é amor. Se você é esposa e espera algo do seu marido, já não é amor. Responsabilidade. Nós temos responsabilidades de fazer e acontecer. Fizemos uma visita ontem, uma família linda. Eu não sei, irmãos, eu venho para cá, eu vejo o povo é bonito. Alguns lugares que eu vou, o povo é estranho, irmão. Não sei se você está me entendendo, mas é de verdade, irmão. Tem uns lugares assim que olha e você fala: Jesus do céu, aqui aconteceu algum problema, sabe? Mas isso não difere da onde eu venho, porque não é o exterior que vai resolver as coisas. Você pode parecer o Brad Pitt, parecer a Angelina Jolie. Estou ficando velho, irmão, eles eram bonitos, viu? Mas não vai resolver o seu problema. Pode resolver alguns problemas. Seja família aqui, seja família no Goiás, seja família no Afeganistão, os problemas são os mesmos. Paternidade, orfandade, solidão, tristeza, angústia, medo, fome, dor, desrespeito, frutos da carne. Quando alguém recebe algo e você não cobra nada, e você não diz nada, você só se responsabiliza e dá, e você vira as costas e sai, você gera uma confusão na mente dessa pessoa. Essa semana um pastor pegou e divulgou uma oferta que eu fiz, e eu falei: eu não gostei. Ele: pô, você é todo cheio de cri-cri. Eu falei: não, você tirou meu galardão, porque aquele que dá em secreto dá ao Senhor. Eu não quero recompensa de homens, eu quero recompensa do Senhor. Quando eu faço algo, eu faço para o Senhor, pois quando fizer, faça para o Senhor. Pastor, então quer dizer, se alguém souber,
Eu só não quero divulgação. Não vá para as esquinas, não vá para os lugares, não fale para as pessoas, não fale valores, não tem problema, porque não é a quantidade do quanto nós fazemos, mas é como fazemos. E de verdade, se você se julgar a você mesmo, você vai saber que você tem feito pouco. Eu tenho certeza disso, porque eu sou uma pessoa que me julgo muito, e eu o tempo todo olho e digo: Deus, eu tenho que dar mais. E não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, de respirar, de suspiro, porque todos nós temos tempo para série, para Netflix, para shorts, para Reels. Tem ou não tem? Aí de repente você vira assim: estou tão sem tempo. Alguns estão tão cansados que estão botando um menino para ser criado por coisas, jogos, aplicativos. Eu estou muito cansado, olha aí o celular. E você está desvalorizando uma herança do Senhor. Quantas vezes eu tive problemas conjugais com relação à criação dos meus filhos, e o diabo tentava fazer eu não fazer algo de fato com o coração puro, e eu dizia: são meus filhos. Eu ia lá e fazia. E não importa a acusação, não importa a calúnia, não importa a tentativa, quando você sabe por que você faz, você não deixa de fazer. E jamais, espero que jamais, eu diga para os meus filhos: eu sofri por você, porque eu escolhi fazer isso. Ontem eu falei para um pai e disse para ele: diga para sua filha, todas as vezes que você puder, para a cabecinha dela nos teus olhos e diga: papai te ama e papai está aqui. Porque 24 horas por dia o diabo está dizendo: você está sozinho, não tem ninguém por você, se mata, morre, desiste, o mundo está difícil. Se nem dentro do teu seio, da tua família, você não vai conseguir ser uma luz para o teu filho, para a tua filha, que frustrados nós somos. Pastor, mas o meu filho e a minha filha são grandes. É tarde para se amar? É tarde para se falar isso? Meu pai passou a vida me humilhando. A vida me humilhando. No primeiro dia que eu inaugurei a igreja, estava lá feliz com aquele monte de pessoas. Feliz, irmãos. Fruto do meu esforço, do meu trabalho, daquilo que eu tinha construído em Deus, de crer nas palavras de Deus. Ainda dentro da igreja, cheio de pessoas, ele chegou perto de mim e disse: por que você não prega igual fulano? Ele parece maduro. Meu pai. E nesse momento eu disse: o que eu digo para essa criatura? Dentro de mim, porque eu tenho que respeitar, assim ou não? E Deus me deu sabedoria. Eu disse: pai, eu já vou começar a orar para Deus me dar uma pessoa como ele, para andar comigo. Mas sabe de uma coisa? A minha voz tem um público, porque Deus me chamou para algo. Tem pessoas que vão ser atraídas pelo instrumento que Deus me deu. Deus te deu. Deus te deu habilidades. Deus te deu sabedorias. Deus te deu influências, raios de influências. Pessoas vão influenciar 1, 2, 3, 4, milhares, mas vão fazer. Cada um tem uma medida de fé dada pelo Senhor, que quando a gente é fiel, Deus vai ampliando. Agora, quando de fato é, porque a Bíblia diz que o amor é como, ele pode ser como um sino que ecoa. Se for apenas como um sino, é só um som, passa. É só uma voz, é só uma atitude, pode ser um dom, mas ele diz: se não tiver amor, pode doar todos os bens, pode fazer assim o estrago.
se não tiver amor. E não é esse amor que nós conhecemos, sabe, irmãos? Quando a gente vai conhecer alguém para casar, para se relacionar, a gente diz: ai, eu gosto tanto de estar com essa pessoa, ela me ouve. Você está se amando, você não está amando essa pessoa. Está entendendo? Ela faz o que eu gosto, você está se amando, você não está amando essa pessoa. Sabe o que é amor? Amor é muitas vezes quando a gente senta para ouvir uma pessoa e aquela pessoa está tagarelando e você está ali. E todas as vezes que eu falo algo que eu não devo, eu digo: Deus, trabalha mais, porque hoje eu não suportei. Porque a gente suporta para poder ganhar essa pessoa. A gente suporta para que num momento ela pare e te ouça. A gente suporta para que ela comece a criar vínculo e laço. É o filho pródigo, o irresponsável, imaturo. Hoje eu brincava com Samuel, eu disse: sim, Samuel, o filho pródigo, ele era um abençoado, um abestado. Ele era um abestado, um irresponsável. Ó, pai, me dá aí tudo aí que eu vou aí fazer o que eu tenho que fazer. E eu fico pensando, na minha sabedoria tão pequena, não daria nada. Sim ou não, irmão? Se o cara é irresponsável, vou dar o que para essa criatura? Mas Deus pega e dá, mostrando para essa criatura: você pode achar que sabe das coisas, mas esse lugar aqui é melhor para onde tu vai. E eu vou provar para você que eu gosto de você, não do que eu tenho. Vou explicar para você entender de uma forma bem simples. Sabe aquele talher que você guarda para visita e você não usa com o teu filho? Você mostra para o teu filho que a visita é melhor do que ele. É assim, irmãos, é simples. A gente vai construindo coisas e não percebe. Às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas: ai, pastor, ai, não se importa com a bagunça. Ô, meu irmão, eu vim aqui por causa de você. Eu não vim aqui por causa da tua casa, não. De verdade, se fosse por casa, eu ia para a minha. Melhor do que nada é a nossa cama, né, irmãos? Sim ou não? Lá a gente faz o café do nosso jeito, a comida da nossa forma. Na hora de comer, você escolhe o pedaço da carne, porque é a sua casa. Mas essa é a beleza do amor. Essa é a beleza da convivência. É quando você abre mão de fazer escolhas para conviver, para entender limitações, entender realidades que você não vive. Essa semana eu vi uma pessoa dizendo: olha, se eu fosse em tal velório, em tal cemitério, em tal situação, eu não saberia o que dizer, porque eu nunca vivi aquilo. Eu disse: olha, irmã, ou irmão, eu não lembro mais o que foi. A gente não precisa saber o que fazer ou o que falar. A gente não precisa ser enciclopédia, irmãos. Só precisa olhar e dizer: eu estou aqui. Conte comigo. Conte comigo, eu estou aqui. Você está entendendo? Eu estou aqui. Conte comigo. Alguém tem com quem contar? Em quem confiar? Eu tenho pessoas que eu sei que se eu ligar de madrugada, essas pessoas vão me atender. Eu tenho pessoas que se meu carro quebrar e eu não tiver como arrumar, elas vão lá me buscar. Eu tenho pessoas que se eu precisar de dinheiro, elas tiram empréstimo para me dar. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que sabem que elas podem contar comigo da mesma forma. Será que você percebe que às vezes para se amar tem que correr o risco de perder? Eu coloquei um irmão desviado dentro da igreja, estava mexendo com droga, com prostituição. Irmão, a vida dele estava um bagaço. Mas pensa num homem que Deus usou sem ele saber para mexer na minha vida.
Porque eu assistia os vídeos daquele homem e eu via dele fazer milagres e sinais, e eu dizia, uau. Enquanto eu assistia, eu sentia a unção entrar em mim, e Deus me deu aquele homem para cuidar dele. No primeiro dia eu disse, tu é orgulhoso. O pequenininho. E ele olhou para mim com raiva, e eu disse assim, mas eu peguei, abracei e puxei ele. Falei assim, mas eu tô aqui, cara. Porque todos nós temos um pouco de orgulho e rebeldia. Quando a gente não ouve a voz de Deus, ou não ouve as sarças que Deus envia para que a gente possa parar. Porque tinha muitas sarças, mas uma fez Moisés parar. Uma chamou a atenção de Moisés. E às vezes parece que a gente tem que entrar num buraco para poder só ter um lugar para olhar. Será que é preciso, irmãos? Não é preciso. Estava lendo um texto agora ali de Oséias, que Deus fala que com cordas de amor Ele estava puxando Israel, mas Israel era rebelde. E Deus estava fazendo como? Cordas de amor. Tem um outro texto que fala que Deus coloca o anzol dentro da boca do peixe. Quem é o peixe? É nós. E ele vai dando corda. Essa semana a gente viu um filme de pescaria, e o cara pescou 20 horas para poder pegar um peixe, porque a sua vara era fraca e a sua linha era frágil. Então se ele puxasse força com o peixe, ia arrebentar. Ele tinha que esperar o peixe cansar. Imagino eu que Deus, muitas vezes, Ele pega e espera você cansar e vai dando corda, porque Ele não quer arrebentar a tua vida. A Bíblia diz que Ele não esmiuça a cana rachada, Ele não termina de ferir o caído, Ele não termina de machucar aquele que está prostrado em terra. Ele ergue e vai segurando a ferida, dizendo para ele, eu estou aqui. Se tu atentamente ouvir a minha voz, olha para mim. E é interessante que o povo diz, não, por que foi tantos anos que Deus fez aquilo, por que não sei o quê? E eu acho lindo quando a Bíblia diz assim, que o meu povo clamou. Meu irmão, é todo dia. Pai nosso que estais no céu, é todo dia. É todo dia, teu é o reino, teu é o poder, todo dia. A gente não precisa entrar no buraco e dizer, ai, tu és a minha única saída. Não, proclama isso todos os dias, as benfeitorias do Senhor, as grandezas do Senhor. Vai anunciando, só em ti há a salvação, só em ti há a segurança, só em ti há a prosperidade, só em ti há a sabedoria, só em ti há portas abertas, só em ti há a proteção. Mas não, ficamos olhando para a situação ruim, dizemos, e agora? Apavorados com o problema. Deixa eu te contar uma coisa, a ansiedade é pecado. Ai pastor, então agora eu não posso andar ansioso. E a gente fica assim, ó. Não, irmão, você não tem que estar preocupado com o que é pecado, você tem que estar preocupado com o que é certo. Buscar-me-eis e me achareis. A gente não fica olhando para o problema, a gente olha para a solução, que é o Senhor. Busca o Senhor em tempo, em fora de tempo. Quando você não está entendendo nada, não se mova. Diga, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E é assim, porque muitas vezes os problemas nos cercam. Eu preguei lá em Teresina de Goiás esses dias, e Deus disse para mim que Ele colocou inimigos em volta de um certo povo, para que as feras não pudessem destruir Israel. Então os inimigos de Israel que estavam no meio lutavam com as feras, mas os inimigos protegiam Israel. Há problemas que estão aí para te proteger de você mesmo, talvez te proteger de um lugar muito alto, para que você não fique farto e você não se desvie. Meu irmão,
É melhor você ter o pouco com Deus do que ter o muito com o diabo. Pastor, pensamento de miséria. Ou em momento algum eu estou dizendo que Deus tem um pouco para você. Eu disse que é melhor ter, mas eu duvido que alguém que ande com o Senhor ande em miséria. Deus é a provisão, dele vem toda boa dádiva. Se eu estou no centro do sol, como é que o sol me queima, irmão? Na plenitude da bondade. Meu irmão, eu tive uma filha que caiu de cabeça quando o bebê no chão e ela não tem nada. Eu tive um filho que caiu de cabeça no chão e ele não tem nada. Eu tive um filho que quebrou um blindex da cabeça dele, que sangrou a cabeça e ele não tem nada. E assim vai indo a minha vida, porque com Deus a gente tem até problema. Pode ter até o mar, pode ter até o fogo, mas eles não vão te destruir, porque Ele é a tua força, Ele é a tua garantia. Como nós vamos nos posicionar diante disso? Olhando para o medo, agindo e cooperando com Ele, se escondendo, se blindando, ou dizendo: sim, eu estou aqui. Caleb, velhinho de 85 anos, eu estou como há 45 anos. Quando foi me dado a palavra, eu estou do mesmo jeito. Deus está dando palavra a teu respeito. Tem um texto que eu separei que fala sobre a paciência de Deus, a longanimidade do Senhor. Parece que não está tendo tratamento, nem juízo, nem ação, mas Deus está ali, aguardando que de fato você o ouça. Porque, irmãos, Jesus ele foi muito claro. Se tivesse ouvidos, se tivesse olhos, eu imagino que lá ninguém era caolho, ou pelo menos todo mundo tinha olhos. Sim ou não, irmãos? Pela regra, eu imagino que lá todo mundo tinha orelha. Sim ou não? Por que eu faço isso, irmão? Para que você tenha consciência que Jesus não estava falando de cegueira física, Jesus não estava falando de surdez física, mas Ele estava falando de fato dar atenção. E aí o texto é lindo, término. Eu amo esse texto por causa desse finalzinho. Jesus diz assim: porque se vocês me ouvissem, eu os curaria. Essa palavra cura aqui no final é sozo, é plenitude de bênção do Senhor, regeneração completa, comunhão total com o Pai, canonia, é o Éden de novo, um lugar da excelência de Deus. Mas para a gente viver isso, tem que ter ouvidos, tem que ver de verdade. Às vezes nós vamos falar com pessoas e elas estão no rios, né? No short, sei lá, ou estão conversando com você preocupado com 2, 3 coisas. Quantas vezes eu disse, irmão, aquele texto que diz: se me amar com toda a tua alma, quer dizer o seguinte, que todo teu pensamento, tua inteligência tem que ser entregue para o lado e você submeter isso a Deus. Toda a tua força quer dizer que você tem que tirar a mão da tua força e dizer: Deus, eu estou aqui. Toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, ou seja, você tem que chegar diante de Deus vazio, copo cheio, não tem como ter plenitude. Pastor, mas a gente já carrega algo, né? Diante de Deus o teu copo tem que estar vazio. Sempre, sem mim nada podeis fazer. Sempre. Porque você pode até saber os princípios espirituais, mas Ele é que esquadrinha as pessoas, Ele é que esquadrinha a situação. Olha só que lindo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Uau, pastor, eu amo a Deus, né? Segundo os seus propósitos. Se não for propósito de Deus, não vai cooperar. Agora, quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu tenho uma mente entregue para o Senhor, os meus propósitos se confundem com o de Deus. A coisa vai fluir, a coisa vai dar certo. E não tenha medo, irmão. Deus chamou médico, Deus chamou advogado, Deus chamou mecânico, Deus chamou pessoas em todos os níveis de atuação, irmão. Deus chamou. Porque a gente acha que servir a Deus é estar na igreja, servir a Deus é fazer aqui um altar, fazer a Deus aqui estar um altar. Na igreja você congrega, na igreja você aprende a se submeter, porque se eu não me submeto a uma autoridade, como é que eu vou me submeter a Deus? Você está entendendo? Nós, pastores, líderes, queremos levar vocês à estatura de varão perfeito, ao conhecimento de quem é Deus. Essa é a nossa função. Mas assim como uma criança vai crescendo, fazendo birra, teimando, errando, acertando, nós vamos insistindo em vocês. E ontem o pastor Guilherme disse que com muito pesar, às vezes a gente deixa o filho pródigo ir, porque a gente sofre, irmão. Tem hora que a gente vê os irmãos se afastando, a gente diz, meu Deus. E não é só da igreja, é da comunhão, da confiança, do ciclo. Entende? Simples assim. Deus, Ele não está te condenando, Ele não está te acusando. Ele está querendo que você olhe para Ele e saiba que Ele é bom. Mas bom em que sentido? Para fazer tudo o que eu quero, irmão? É isso? Não. Hoje eu ia assistir aquele filme Todo Poderoso. Tem uma hora que Ele responde sim para todo mundo, irmão, e vira um caos. E um monte de gente fica com raiva de Deus. Sabe por quê? Porque o sim para um é o não para alguém. Para alguém tirar o primeiro, alguém tem que ser o segundo. Está entendendo? Para alguém ter sucesso, alguém às vezes tem que apoiar e cooperar. Para que eu esteja pregando, o pastor Guilherme tem que estar fazendo fundo. O mundo é assim, irmão. Um cooperando com o outro, um auxiliando o outro. Mas quem vê o quadro, quem vê aquela coisa pronta, vê algo magnífico. Mas cada um vai ganhar o seu galardão segundo o seu propósito. Cada um de nós vai agradar a Deus na fidelidade daquilo que está fazendo, não do que o homem está vendo. Você está entendendo? Uma vez um pastor me mandou para uma congregaçãozinha desse tamanho, e ele queria me afastar. Ele não queria me tratar, ele queria tirar o problema. Eu era um problema para ele, na concepção dele. E lá, como problema, eu comecei a resolver coisas, comecei a amar pessoas, e eu não sabia que eu era um problema, irmão. A melhor coisa que tem é você estar olhando para Deus e não olhar para homens. Porque ele mandou eu para, eu falei assim, amém, pastor, pode contar comigo. E eu fui. E ó, trabalhando, fazendo, trabalhando, fazendo. Deus queria me tirar daquele lugar, mas eu aprendi a honrar pessoas. Foi o que Deus me ensinou. Demorei 1 ano para poder entender o que Deus estava fazendo, mas ouvir ao Senhor. E Deus não me culpou por isso, porque Ele sabia que o meu coração era puro ao fazer isso. Eu estava honrando. Não deixe de honrar as tuas lideranças. Não deixe de honrar este lugar. Não um lugar físico, mas o que isso representa. Eu sempre digo lá na igreja, esse lugar é nosso. É
uma comunidade. Você tem que ter prazer de ver a cadeira limpinha ou arrumada, ou o banheiro limpinho. Irmão, quando eu chego na igreja, a igreja está cheirosa, pensa como eu fico orgulhoso. Fico, irmão, eu fico imaginando Deus olhando do céu e dizendo: olha o zelo dele, olha o zelo dela. Sabe, eu tenho pessoas da minha igreja que não precisavam fazer isso, elas escolheram fazer isso. Elas podiam até pagar para fazer. Está entendendo? Mas é por amor. Assim como eu tenho pessoas que talvez conte as moedas para fazer isso. É como se faz, irmão. É como se faz. Nós temos que fazer o melhor possível. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de ti. Até nas tuas fragilidades, Deus tem cuidado de ti. E hoje Deus tem te chamado para você ouvir a voz do Senhor, mas olhar para Ele como alguém que você pode contar. Como a pastora Fábio falou, é orar e crer, irmão. Sabe, irmãos, os ministros da fé ensinam que quando nós insistimos numa oração é porque não chegamos à fé. Pastor, é errado insistir? Não estou dizendo isso. Não confunda as coisas. Mas é realístico isso. Quer ver uma coisa? Se eu peço para você entregar R$50 para ele, entrega para ele R$50, e eu fico preocupado se você entregou, eu confiei em você. Isso se chama fé, irmão. Confiança. Se eu oro a Deus e eu creio que Ele me ouve, acabou. Agora, o meu coração não pode oscilar nisso. E é por isso que nós insistimos na oração, até que chegue a plenitude da certeza. Porque uma coisa é orar com a alma, outra coisa é orar com a fé, com o espírito. Entende? Às vezes eu vou orar por cura, eu dou um estalinho. Pode ter alguém dentro da igreja que diz assim: nem falou o nome de Jesus, nem falou não sei o que, nem fez não sei o que. Ô irmão, Ele me deu autoridade. Se Ele deu, eu tenho que pedir para Ele fazer algo? Ele já me delegou, eu tenho que pedir para Ele fazer algo? Pelo contrário, algumas vezes Ele diz assim: ô, por que tu não faz? Está entendendo? Mas como a gente não tem essa consciência, a gente fica: Pai, se tu queres. Ô irmão, sai do se queres. Ele te chamou, Ele é contigo. Quando eu entro no carro para viajar, Deus está comigo. Quando eu vou para o meu trabalho, Deus está comigo. Realidade. E volta e meia eu estou ali, e de repente eu paro e digo: Tu és fiel, Senhor, a Ti. Ele é fiel a Ele, irmão. Ele não é fiel a mim. E é por isso que eu posso contar com Ele. Porque se Ele fosse fiel a mim, quando eu resbalo, Ele deixava de ser. Está entendendo? Mas como Ele é fiel a Ele, Ele continua sendo bom. E eu volto rapidinho e digo: Deus, resbalei, fiquei nervoso, fiquei bravo, me ajuda, Senhor. Não me julga conforme a minha maldade, não me julga conforme o meu pecado. Está entendendo? E nós vamos caminhando, crescendo em Deus. Você percebe como isso é importante, irmãos? Alguém está com dor no corpo? Alguém está com dor no corpo, irmão? Pode falar. Alguém está com dor no corpo? Dor de cabeça, dor no braço, dor na mão? Tá? Ninguém tá? Todo mundo está bem? Glória a Deus. Quando alguém está com dor, irmão, ela consegue prestar atenção no culto? Não, né? E quando alguém está preocupado?
Consegue prestar atenção em Deus? Está entendendo por que é importante você largar a preocupação? Irmão, chuta o balde. Você não tem noção, irmão. Esses dias eu fiz a contabilidade das minhas contas. Eu falei, Jesus amado, tô no sal. Eu falei, opa, tô não, tá repreendido em nome de Jesus. Até aqui o Senhor foi comigo. Tá entendendo? Qual é a consciência que você quer ter, irmão? E todo mês eu venço o mês, irmão. Eu não ganho mal não, irmão. Todo mês, mas todo mês eu oferto, todo mês eu abençoo, todo mês eu compro algo para alguém, todo mês eu sou provisão para alguém, todo mês eu me movimento, todo mês eu estou fazendo algo. Não é a minha casa, a minha vida, meus problemas. Eu não estou pregando a mim. Isso são princípios para a vida, para a nossa vida. Porque todos nós podemos fazer alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Deus não está te julgando. Nessa noite Ele está te buscando com cordas de amor a um lugar que você possa reconhecer que Ele é o teu Deus. Então, irmão, quando vinha um adversário, eu já orei muito assim, irmão, cheio de problemas, cheio de inimigos, pessoas querendo me destruir, e eu nem sabia porquê. Eu só dizia para Deus: Deus, não deixe o teu servo envergonhado, guarda a minha vida, sê comigo. E Ele é, irmãos, Ele sempre foi, Ele sempre será, porque aqueles que se achegam a Deus, Deus se achega a eles. Está em Tiago isso. Se achegue ao Senhor todos os dias. Todos os dias se achega ao Senhor. Se achega ao Senhor. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Diga para o Senhor: Tu és o meu Deus. Em Ti eu posso confiar. Eu posso contar contigo. Tu nunca me abandona. Tu não desiste de mim. Por isso, eu não vou desistir de ouvir a Tua voz. Eu vou perseverar. Eu vou ter bom ânimo. Eu vou solucionar problemas. Eu vou ser a resposta que o mundo precisa. Eu vou ser a resposta que minha cidade precisa. Eu vou ser a resposta que a minha família precisa. Eu vou ser a resposta que a minha empresa precisa. Eu não sei qual é o grau de atuação que Deus vai te dar de influência, mas você precisa criar dentro do teu coração fé para ser solução de Deus para aquilo que Deus está colocando em ti, para a medida de fé. E Deus vai ampliando isso. Deus vai fazendo isso crescer. Assim como um objeto, um vaso é moldado pelo Senhor, Ele vai começar a moldar a tua fé, vai começar a colocar no prumo, vai começar a ajeitar, vai começar a colocar o DNA dele dentro de você e vai te ajudar a ser um vaso que carrega a glória de Deus com excelência. Nós somos chamados, Senhor, como vasos do Senhor. Muitos de nós estamos na Tua mão, ainda sendo preparados, trabalhados, Senhor. Alguns, ó Deus, já passaram pela fornalha. Alguns racharam e tiveram que ser quebrados de novo. Mas nós estamos na Tua mão. É o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem trabalhado por nós, é o Senhor que tem nos ajudado. Alguns já estão carregando coisas preciosas do Senhor, com responsabilidades, com desafios. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras. Nós fazemos um compromisso contigo, que vamos dar atenção, vamos reconhecer o Senhor no nosso caminho, para que o Senhor endireite as nossas veredas.
Obrigado, Senhor. Nós não vamos lutar com a montanha, com o problema, não, Senhor. Nós vamos estar em cima da montanha, olhando para o Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a tua voz, é de lá que vem a tua direção, é de lá que vem a nossa segurança, Senhor. O problema não vai nos parar, é apenas mais um obstáculo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. Guarda, Senhor, essa mulher. Guarda, Senhor, esse homem. Coloca, Deus, a tua palavra, a tua força, a tua excelência. Coloca um espírito de ousadia dentro dele essa noite. Coloca, Deus, intrepidez desses corações. Porque, Pai, a promessa é clara: ainda que uma mãe abandone um filho, o Senhor jamais nos abandonaria, o Senhor jamais nos abandonaria, o Senhor jamais nos abandonaria, Senhor. Em Ti nós podemos confiar. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Sara, Senhor, esta nação, sara o coração do Teu povo, sara, Senhor, esses corações, aqueles que estão feridos, machucados. Perdoa, Senhor, as fraquezas, os erros, Senhor, nessa noite, porque hoje, Senhor, tem sido feito, está sendo feito, Senhor, alianças novas, compromissos novos, de ouvir a Tua voz, de dar crédito, de dar atenção ao Teu chamado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Guarde no seu coração, quando você dobra o joelho, irmão, não te apresse em falar. Esvazia o teu coração. Sabe, talvez eu vou contar um segredo para vocês. Acho que eu nunca contei isso. Todos nós temos uma maneira de silenciar a nossa alma. A minha maneira é de sentar e ficar quietinho. Por isso que quando às vezes a pessoa está louvando ali em pé, eu gosto de ficar sentado quietinho, porque ali o meu espírito conecta com Deus e eu consigo ter mais facilidade de acessar a presença de Deus. Você precisa encontrar este lugar dentro de você, na tua alma, no teu coração. O meu lugar de oração sempre foi minha moto. É um lugar onde não tem ninguém ali para me atrapalhar. Pode ter um monte de obstáculo, mas ali está só eu e o Senhor. O Guilherme sempre disse que o lugar dele é o banheiro, porque dentro de uma casa, o lugar que o homem fica só é dentro do banheiro, irmão. Não é assim? Todos nós temos a oportunidade de ter o nosso quartinho com Deus. Faça desse lugar um lugar de habitação, de convívio. Amém? Mas não é só um lugar físico, é um lugar aqui, ó. Você é a casa de Deus. Amém? Deus abençoe.